Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus, nosso mestre, modelo, possa nos envolver hoje e sempre. Gostaríamos de iniciar nosso trabalho na tarde de hoje fazendo alguns agradecimentos. Agradecer a todos que participaram do nosso Bazar Solidário, que se realizou ontem com a Associação dos Moradores da Boa Vista, e foi um trabalho muito rico. Esse trabalho ele é todo voltado para um projeto que a gente desenvolve na casa, para quem não conhece ainda, que é o projeto Alinhando Mães. É um trabalho que a gente faz em parceria com o posto de saúde aqui da Nova Caruaru, para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade. Então, quando aparece alguém numa situação mais crítica, eles comunicam a nós, a gente visita nas casas e faz um trabalho que não é extensivo, é um trabalho assim, para muitas pessoas. Ele é um pouco mais restrito em termos de quantidade, mas ele procura ser mais incisivo. Então, a gente vai um pouquinho além do enxoval. A gente visita a pessoa na sua casa, verifica suas necessidades, dá algum encaminhamento para os programas de governo que existem, de Bolsa Família. Por aquilo que pareça, ainda existem pessoas que não conhecem, ou não estão ainda inscritos, nem têm direito, e outros programas que têm direito também. E a gente procura chegar próximo, conhecer a realidade, como tem algumas pessoas da área de saúde na casa, dá uma orientação também, por vista emocional, a gente procura fazer isso. Então, a ideia é dar um atendimento um pouquinho mais completo do que simplesmente dar um enxoval. O enxoval é fundamental, gente? Porque o bebê está chegando, a gente vê que tem mães que não tem absolutamente nada para receber aqui. Nessa parceria, a gente cobra um pouquinho dessa mamãe também que faça o pré-natal. Tá? É uma tabelinha que a gente faz com o posto de saúde, tem funcionado bem. Olha, não pode romantizar, dizer que é tudo perfeito, porque existem muitos fatores que escapam ao nosso controle. Por mais que a gente chegue junto, mas a gente sabe que existe o problema da droga, as condições de habitabilidade muito difíceis. Por aquilo que parece, que a gente olha aqui em Nova Caruaru, acha que não tem. Mas quando a gente procura encontro, existem algumas localidades, alguns pontos de pessoas em situação bem difícil mesmo. E às vezes a realidade deles é dura, e a gente não consegue fazer algo mais efetivo para tirá-los daqui. Mas também a gente não deve ter a ilusão de que temos esse poder, de poder solucionar todas as necessidades que eles têm. Mas o pouco que a gente pode fazer, a gente faz. E esse bazar, ele foi pensado exclusivamente para poder arrecadar fundos, para a gente poder continuar dando atendimento a essas coisas. E a gente fez ele em 2 etapas. Foi a primeira vez que a gente fez aqui, Fizemos, então, há uns 2 meses atrás, aqui no próprio centro, mas ele foi mais fechado, para poder justamente as próprias mães virem. E a gente fez de uma forma que elas tinham alguns vários compras, para elas poderem vir comprar também, porque não tinha condição de comprar, Mas para ter aquele prazer de chegar com o seu vale, escolher a sua roupa, comprar com aquele valezinho, levar para a sua casa, foi muito bom, Mas vieram outras pessoas também para comprar, também arrecadamos bem. E ontem nós fomos para a rua, E o bazar na rua, na calçada da associação, Mas é na rua, porque é na esquina ali. Inclusive a gente se surpreendeu, por um lado positivo e negativo também, que chegou uma hora que a gente perdeu meio do controle, porque no dia da feira veio uma multidão de pessoas para comprar ali, ficou bem perdido. Mas depois foi se serenando, ele conseguiu tomar controle. Foi ótimo, Então tivemos uma boa arrecadação, mas o principal não é a arrecadação, porque esse bazar, essa segunda etapa que a gente fez, que na rua, ela nos proporciona um contato com o outro. E isso é uma riqueza incrível, porque todo trabalho, eu sempre disse isso, que a Casa Espírita oferece muitos trabalhos. Campanha do Digo, visita a hospitais, o trabalho doutrinário, de estudo, de divulgação, trabalhos mediúnicos, trabalhos de base, tudo isso é oferecido e é uma maravilha. E quem trabalha nisso também é muito bom. Mas isso não é um fim em si mesmo. Esses trabalhos não são um fim em si mesmo. O objetivo é a gente se melhorar enquanto faz isso. Porque se não for assim, não tem sentido. Então, quando a gente faz um bazar assim na rua, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas bêbadas que chegam. Ali, às vezes, criando um problema, você tem que atender, porque é um irmão. Ver como atender a necessidade dele imediata ali. Às vezes ele precisa de uma palavra, de um contato ali.
Tanto é que a gente vê muitos chegaram assim, vários bêbados chegaram, foram atendidos, ninguém criou problema, porque a proteção também é grande. O trabalho espírita, a gente vem acompanhado com os guias. E aí, na boa intenção, então a gente sintoniza com ele, ele recebe a proteção. É óbvio que todo trabalhador espírita ele não deve ser afoito, ele não deve ser temerário, como se diz, né? Aquele que se arrisca excessivamente, não, toma as precauções, lógico. Mas dentro dessas precauções tem que saber que a proteção sempre é grande. E aí você atende pessoas desonestas que vêm e começam a pegar mais roupas do que deve, esconder. Aí você tem que saber lidar com ela, porque ali não é a ferro e fogo em ganhar dinheiro, então a gente tem que entender, lógico, orientar, né, para que não faça daquele jeito, mas também ver a necessidade, que como a gente pode ajudar. Outros que vêm com necessidade mesmo, e não tem dinheiro para comprar, aí você ajeita, né? Para que eles possam levar a roupinha para sua casa, para seus filhos, para sua família. Então, tudo. Essa é a questão. Como é que eu lido com o outro enquanto eu faço o trabalho? É aí que a gente cresce, a gente se torna uma pessoa melhor. Se não for assim, não faz muito sentido. A gente fica somente aquele papagaio que repete palavras, e faz coisas, se movimenta, mas não está realizando o trabalho principal, que é a nossa melhor. Se for uma pessoa melhor, não é virar anjo, não. Não é virar santo, é só uma pessoa melhor, que sabe lidar com o outro, que sabe ouvir, que não tem preconceito, né? Que vai abraçar quem está chegando ali, às vezes está mal cheiroso, mas você vai dar um abraço. É um irmão, como outro qualquer, que merece a nossa atenção. Eu creio que é isso que Jesus espera de nós. Ele não espera grandes realizações, não, mas que a gente possa fazer a mudança no nosso mundo interior. E isso está ao alcance de todos nós. Não importa a condição social, não importa as referências sexuais que a pessoa tem, as suas preferências, não importa, nada disso importa. O que importa é que onde quer que eu chegue, do meu jeito, eu posso me tornar uma pessoa melhor. E estarei atingindo o objetivo da nossa existência aqui na Terra. Pois bem, então queremos agradecer a todos que participaram, foi ótimo, trabalhoso, cansativo, mas prazeroso. E agradecer a aqueles que contribuíram com as roupas, com os sapatos, todos aqueles mantimentos que ali chegaram, e com certeza serão todos revertidos no que foi arrecadado para as mãezinhas aqui da Nova Caruaru. Ok? Então, meus amigos, hoje temos o grande prazer de receber nossa irmã Rita Tabosa, a Rita de Cássia Tabosa, né? Que sempre esteve, desde as primeiras horas, está conosco, né, ela e Romão, desde quando a gente era na garagem ali, né, lá do outro lado, tem nos dado aquela força, a gente chama, eles vêm com a maior, encontra uma vaguinha na sua agenda e vem dar uma força para a gente, e assim a gente vai ajudando um ao outro, isso é muito bonito, importante, né? Então ela vai trazer um tema hoje que eu acho que é essencial, o egoísmo e o orgulho frente à saúde mental. E curioso para saber, né, de que forma existe essa relação e como é que afeta a nossa saúde mental. A Rita sempre traz um tema bem estudado, bem fundamentado, vamos aprender bastante nessa tarde. Então, para não nos alongarmos, vamos fazer a nossa prece de início. Eu vou pedir nosso irmão Romão para que venha aqui mostrar sua beleza. Por favor, fazer a prece inicial. Romão, tu pode vir fazer a prece de início? Já que veio aquela história do soldado no quartel, né? É serviço. Quer serviço. Pessoal, boa tarde a todos. Né? Vamos, como sempre fazemos, não é um ritual, mas uma maneira de nós olharmos para dentro de nós é fecharmos os olhos e tentar observar nós mesmos e conversar com aquele que nos dá o apoio, a segurança de estarmos aqui, que é Deus e Jesus, nosso Mestre. Deus, Pai amado, Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Queremos, Senhor, como fazemos a todos os instantes oportunidades iguais a essa, de agradecer plenamente a oportunidade de aprendizado este que pode nos transformar. O conhecimento só aqui adquirido de nada vale se nós não colocarmos em prática no nosso dia a dia. E como pidões que somos, insistimos e ainda continuamos te pedindo, Senhor, de nos inspirar para lermos o mundo em que estamos inseridos, agir nesse mundo em que estamos inseridos, conforme os teus ensinamentos, e promove a paz, baseados no amor. Obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos, pedimos a espiritualidade amiga aqui presente, que ilumine a irmã Rita, que vai fazer o nosso bate-papo de hoje, a nossa palestra, que ela possa ser inspirada para comunicar aquilo que é melhor que a doutrina espírita tem, para que possamos, assim, sermos pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo que estamos inseridos. Obrigado, Senhor.
E conosco hoje sempre. Então, meus irmãos, com a palavra, nossa irmã Rita Barbosa. Boa tarde a todo mundo. Quero agradecer muito o convite de Alain, né, para que nós pudéssemos estar aqui hoje à tarde no Maria Dolores. E eu gostaria de discutir o tema relacionado ao orgulho e egoísmo à luz de uma obra espírita que é muito pouco lida. Apesar de estar lá, né, junto com as demais obras espíritas. Ela é uma obra póstuma. Ela foi uma obra editada depois do desencarne de Allan Kardec e recebe esse nome, o nome dela exatamente por isso, que é a obra intitulada Obras Póstumas, e ela é uma coletânea de trabalhos escritas por Allan Kardec e que foi publicado, né, a posteriori pela Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ela é uma obra um pouco diferente do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela é um compilado, ela é uma reflexão acerca daquilo que ele aprendeu com os espíritos e o contato dele com o espírito de verdade. Então, Obras Póstumas, ele é um livro interessantíssimo, porque trata exatamente de um resumo geral. Explica desde quando Allan Kardec foi convidado a fazer a missão, né, de poder compilar a doutrina espírita, que não foi um chamamento fácil. O espírito de verdade, inclusive, diz a ele uma série de dissabores que ele ia passar por fazer parte daquela obra, né? Mas, mesmo assim, o convida e ele aceita o convite. Não vou me arriscar, mas na apresentação, porque eu acho que todo mundo precisa ler essa obra, mas vou me deter em uma temática específica. Quando a gente fala de orgulho e de egoísmo, geralmente a gente se referencia em duas obras. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive lá tem uma mensagem de Joana de Ângeles sobre o orgulho, onde ela escreve com o título Um Espírito Amigo, é assim que ela se apresenta naquele instante. E nós falamos muito em orgulho e egoísmo quando falamos nas leis morais, principalmente na lei de justiça, amor e caridade, na lei de destruição. Falamos muito acerca da necessidade da perfeição moral, e lá orgulho, egoísmo, interesse pessoal são palavras que aparecem com muita frequência. Mas eu quero pegar o texto de Obras Póstumas para a gente poder fazer uma reflexão. Afinal de contas, por que tem tanta gente má no mundo? Por que tem tanta gente orgulhosa e egoísta no mundo? Porque, assim, foi Deus que criou isso? Será que é Ele que coloca essa condição de nós nos tornarmos extremamente arrogantes e egoístas? Por profissão, eu faço parte da seara jurídica. Né? Hoje em dia eu estou mais na docência, mas... E é uma profissão onde as pessoas, muitas vezes, elas se acham muito superiores por cargos que ocupam. Assim como políticos, assim como determinados funcionários públicos e empresários que têm, de fato, dinheiro na mão, botam a mão no dinheiro e se sentem mais importantes do que todo mundo. Associado a isso, nós somos um país que ele vem de uma cultura colonial, escravagista. Então, no Brasil, durante o nosso processo de formação, que é um processo aí de aproximadamente 500 anos, a gente tem um processo de cidadãos que eram elevados a uma condição e cidadãos que eram conhecidos como cidadãos de segunda classe. Eu estava contando para a Antônia, né, que recentemente teve um samba enredo que fez muito sucesso, cujo título era Um Defeito de Cor. E eu estava contando a ele que na Igreja Católica, né, durante todo o nosso processo colonial e imperial, um pároco é diferente de um padre, porque o pároco é aquele que administra ali a igreja, ele não poderia, se ele fosse preto, ele poderia até ser padre, mas ele não poderia ser pároco, porque sendo pároco, ele poderia entrar na hierarquia da igreja, e sendo padre, não, o padre só cuidava ali, consolava as almas, cuidava do trabalho de caridade, mas ele não ia galgar cargos na igreja. E quando alguém se destacava no seminário, que fazia muitos escritos, uma boa interpretação teológica, eles pegavam uma fichinha da pessoa e escrevia que ela tinha um defeito de cor. Então, quer dizer, a cor da pele não era convincente ao fato de que ela poderia galgar ali altos cargos. E a gente normalizou esse tipo de conduta. A gente normalizou o fato de que pessoas pobres sofriam preconceitos por serem pobres. Nós somos um mundo muito voltado para a questão dos preconceitos. E muita gente se sente superior. Eu estava contando um dia desse, né, a uma pessoa que na minha família, eu estou falando da família de ninguém, algumas pessoas dizem assim, você traz muito exemplo da sua família, mas porque eu posso falar mal da família de ninguém, posso falar mal da minha. Eu tenho parentes que não se sentam junto de uma pessoa preta.
mas aceitam que ela sirva. Curioso isso. Ou seja, é uma reprodução de um passado colonial que a gente tem que acabar. E por que tem gente que se sente superior a outras pessoas por uma tonalidade de pele? Por ter nascido em determinados ambientes. Nós fomos recentemente a Portugal, né, eu e meu marido, e quando nós estivemos em Portugal, a gente sentiu na pele não o impacto do preconceito contra nós, porque afinal de contas a gente era turista, a gente estava lá para gastar dinheiro, né? Então, resultado, geralmente se trata muito mal, o turista não é lá muito sábio. Mas, em relação aos asiáticos, inclusive, eles chamavam eles de malês, e era um termo pejorativo, porque significava aquelas pessoas que elas estavam ali causando problemas à sociedade. Elas estavam ali ocupando espaços que não deveriam ser delas. E a gente fica perguntando, afinal de contas, por que a gente divide as pessoas em classe e subclasse? Por que tem gente que é mais importante do que outra situação importante? Deixa eu citar um exemplo que eu passei esta leitura do texto no Centro Espírita. Eu fui convidada para fazer uma fala no Centro Espírita há alguns anos atrás. E quando eu cheguei no Centro Espírita, o Centro Espírita estava lotado. Muito bem frequentado, ficava num lugar de fácil acesso. Então, o horário era muito conveniente para que as pessoas pudessem ir. O Centro Espírita é enorme. Quando eu cheguei para fazer a fala, uma pessoa chegou e disse assim: olha, a palestrante chegou, venha cá para eu lhe apresentar as pessoas. E me apresentou a todos os médicos presentes no recinto. E nenhuma outra pessoa. E eu achei tão estranho. Porque uma coisa é você chegar aqui, vamos apresentar aqui a palestrante, você quer fulano, trabalhador da casa, é normal isso acontecer. Mas só as pessoas que para aquela pessoa era importante. Então tem uma coisa errada, tem um descompasso existindo na nossa sociedade. E eu gostaria de pedir a paciência de vocês para ler alguns trechos dessa parte, até para que a memória não me traia, e a gente puxar algumas reflexões. Allan Kardec começa dizendo o seguinte. Então ele trata sobre o egoísmo em obras póstumas e ele trata da seguinte, baseado em 3 premissas: suas causas, seus efeitos e meios de destruí-los. Tá? E a gente começa falando do egoísmo, dizendo assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si essa satisfação a todo custo. E sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim na mais insignificante coisas como das maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar a si próximo. Ao seu próximo, desculpe. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos e importância que, pelo orgulho, atribui à sua pessoa e, naturalmente, se torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. De todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Vamos pegar aqui esse trecho. Eu tenho 2 grandes males. Quando a gente trata acerca das leis morais, os 2 grandes males que norteiam a humanidade, que terminam impedindo a nossa evolução, é o egoísmo e o orgulho. Mas como é que, afinal de contas, a gente nasce orgulhoso e egoísta? E eu estou colocando nessa ordem, orgulhoso e egoísta. Porque esse trecho de obras póstumas, ele já me dá uma primeira impressão, uma primeira ideia. O orgulho vem antes do egoísmo. O egoísmo é uma derivação do orgulho. E eles não nascem por acaso. Imaginem o homem das cavernas. Vamos imaginar os hominídeos. Tá? Aquela fase de transição, nossas primeiras encarnações na Terra, em que a gente não tinha civilização. Nós estávamos em um ponto de vista, né, de sobrevivência com muita dificuldade. Imagina o grau de dificuldade do Homo erectus, do homem de Neandertal, do homem de Cro-Magnon. Como era difícil a vida dessas pessoas.
Os primeiros hominídeos, né, eles eram vegetarianos. Depois de um tempo, eles começaram a comer carcaça de outros animais. Aquilo que os animais deixavam, animais de grandes portes, eles chegavam lá e pegavam aqueles filetes. Segundo a antropologia, quando os homens passam da virada de comer, deixar de comer só vegetais, para começar a consumir ácidos graxos, o cérebro humano ele tem uma explosão de crescimento e de complexidade. Então, nós começamos a ter um pensamento mais desenvolvido. Liberamos as nossas mãos, começaram a fabricar determinados artefatos. Mas imagina o que era a vida de um homem das cavernas. Ele era caçado, ele era pequeno, ele não tinha presas, ele precisava sobreviver a todo custo e ele vivia muito pouco. Ele não tinha ainda uma civilização. Ele não tinha ainda uma tribo. Ele vivia ali com certos elementos do seu bando. A vida era extremamente rudimentar. Nesse determinado momento, o instinto de conservação altamente aguçado. Eu consegui encontrar uma carniça, eu preciso comer a maior quantidade possível para que eu me nutra, é uma questão de sobrevivência. Naquele determinado momento, aproveitar a oportunidade faz parte da minha condição de sobrevivência. Então, Deus nos deu, dentro do nosso instinto de sobrevivência, uma capacidade muitas vezes instintiva, que ela não faz parte inicialmente do nosso raciocínio propriamente, da gente agir de uma forma imediatista. De forma que, quando aquilo que nos dá a condição de sobrevivência aparecer, a gente usufruir daquela condição de sobrevivência. Isso fez parte do nosso desenvolvimento. A grande questão é que nós saímos dessa fase, nos tornamos o Homo sapiens, depois nos tornamos o Homo sapiens sapiens, construímos aproximadamente 12, 10 mil anos atrás as grandes civilizações, mas continuamos com esse instinto de sobrevivência aguçadíssimo. Continuamos ainda dentro de algo arquetípico, dentro ali da nossa cabeça, dentro ali do nosso espírito, com a ideia de que se faz necessário pensar em mim primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então começamos a adotar critérios de termos mais do que precisamos. No processo de construção das grandes civilizações, nós tivemos a formação de determinados grupos sociais que se tornaram hegemônicos. E aí surge a figura dos reis, dos imperadores, castas sacerdotais, pessoas que cobravam altos impostos, que viviam uma condição maior de luxo, em detrimento da maioria da população que vivia um processo de penúria e precariedade. Nós normalizamos esse tipo de situação. Criamos teorias para poder justificar, essas teorias estão na filosofia, essas teorias estão na religião. Criamos uma série de argumentos para falar sobre a necessidade de construção de pessoas que estão dentro de uma condição de superioridade. E fomos nos alimentando o nosso ego de que fazemos parte dentro dessa condição de superioridade. No Egito Antigo, por exemplo, em que os antigos faraós se julgavam deuses, eles casavam dentro da mesma família, mesmo provocando inúmeras deformidades físicas. Quando é feitas escavações relacionadas às tumbas de antigos faraós, se verificou famílias que tinham uma grande quantidade de deformidades, porque casamentos entre tipos consanguíneos muito próximos têm DNA muito parecido, e os genes que são recessivos, aqueles que nos levam a processo de deformidades e adoecimentos, eles tendem a se fortalecer dentro desse ambiente relacional. É tanto que na maioria das sociedades, incesto não é crime porque nem precisa ser. Porque a gente já aprendeu com a experiência que quando há relações muito próximas entre as pessoas, o processo reprodutivo termina sendo comprometido. E as pessoas que nascem vão receber um corpo defeituoso. Então, quanto mais diverso nós somos, mais fortes nós somos. Isso bem antes da teoria de Charles Darwin, falar sobre a origem, sobre a evolução das espécies. Bem, o fato é que a gente normalizou um processo de exclusão entre as pessoas. O instinto em si, ele não é ruim. O instinto é feito a faca. Eu posso pegar uma faca para assaltar uma pessoa, mas eu posso pegar uma faca daqui a pouco para preparar um jantar. E fazer uma comida maravilhosa para quem está chegando na minha casa.
O grande problema é que quando nós desvirtuamos o nosso instinto, nós criamos aspectos relacionados à neurose. A gente começa a acreditar que, de fato, nós somos seres superiores e merecedores de determinadas considerações. Nós começamos a nos olhar no espelho e dizer, olha, nossa, como a minha pele é linda, como os meus olhos são claros, como o meu cabelo é liso. Então, assim, né, eu tenho uma aparência muito bonita, eu sou próximo do sol, então eu devo ser uma pessoa muito superior em relação às demais pessoas. E começa a se criar critérios estéticos para poder se adotar uma vida de privilégios ou nos diferenciarmos em relação aos demais. O instinto de conservação ele tem um papel crucial na vida das pessoas. Ele é igual à paixão. Tá? Os espíritos nos dizem, no livro dos espíritos, que a paixão ela é igual a um corcel, um cavalo. Que quando ela está sob controle, ela é excelente, porque ela nos impulsiona ao agir. Quando ela toma o controle, ela nos leva à ruína. No final das contas, é isso que está sendo colocado. Então, para que serve a paixão? A paixão parte também do instinto de conservação. A paixão é uma característica do instinto de conservação que nos faz ter aderência a uma determinada ideia, a uma determinada causa. Mas quando a gente só vive para aquela ideia, para aquela causa, e muitas vezes despreza os outros aspectos da existência, nós entramos num processo de adoecimento. Então, quando a gente trabalha a questão do instinto de conservação, nós temos que pensar, afinal de contas, de que forma nós estamos lidando com essa necessidade que nós temos de autocuidado e de conservação. De que forma é que o orgulho e o egoísmo aparecem dentro do nosso cotidiano? Já falamos sobre as causas. A causa do orgulho e do egoísmo está no instinto de conservação. O egoísmo é uma forma do qual o orgulho se apresenta. Isso é muito importante, porque assim, nem todo orgulhoso é egoísta, mas todo egoísta é orgulhoso. Tá? Qual é a diferença básica entre o orgulho e o egoísmo? No egoísmo, eu penso primeiro em mim e no máximo nos meus. Eu sempre me coloco em primeiro lugar. São os meus desejos, a minha vontade, o meu controle. No orgulho, eu me sinto superior a determinada condição. Eu sou arrogante, eu sou vaidoso, eu tenho a necessidade de chamar atenção. Eu estou sempre certo, né? Porque assim, eu sou o senhor da razão. Eu nunca erro. Eu sou inflexível. Eu quero que todas as pessoas sigam o meu padrão de comportamento. Gente, é difícil viver com gente assim, né? Mas a minha pergunta é, quem é que não se reconhece, pelo menos parcialmente, dentro de uma condição como essa? Quem é que alguma vez, uma vezinha que seja na vida, não se sentiu superior e muitas vezes não dá o braço a torcer, não abre mão de uma boa briga ou se impõe como sendo o senhor daquela razão, né? Então, segundo Kardec, ele diz o seguinte, não podem os homens viverem felizes se não viverem em paz. Na sociedade do orgulho e do egoísmo, não tem espaço para a felicidade. Por quê? Porque uma sociedade sem benevolência, sem indulgência, sem condescendência. No espaço em que existem pessoas que buscam esmagar outras pessoas, nós vivemos em um ambiente de conflito. Para que eu viva num ambiente que não tenha conflito, eu tenho que despertar em mim a abnegação, a concórdia, o entendimento. Nós temos que despertar em nós um sentimento de equidade, alteridade, me colocar no lugar do outro. Porque será que o outro, de fato, é aquele demônio que eu estou pintando? Será que a minha visão sobre o outro não é eivada de preconceitos? Afinal de contas, quem sou eu nesse palco da vida, nesse grande teatro da existência? Eu não posso ser abnegado se eu sou egoísta. Logo, eu não posso ser fraterno. Geralmente, a gente grita tanto por liberdade, nós queremos tanto ser livres. Mas qual é a liberdade que a gente quer? Eu assisti um podcast recentemente, eu gosto muito de podcast. Quando eu estou fazendo algum serviço de casa que a gente tem que fazer, né? Eu estou escutando podcast. Para aproveitar ali o meu tempo, né? Para aprender alguma coisa. E o podcast que eu escutei era um podcast que não era como se fosse um podcast de documentários. E o título era Por que amamos as armas?
E eu queria entender, né? Porque o Brasil, em números absolutos, é o país que mais se mata no mundo. E a gente, no Espiritismo, diz que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Então é uma coisa errada, né? O país que mais mata no mundo é o país que mais mata pessoas LGBT, estranhos no mundo. Tem uma coisa errada, né? E a gente vai para a pergunta, onde é que está o Evangelho? Está na prateleira da casa do povo, empoeirada? Está debaixo do braço das pessoas que levam assim para a igreja, mas que parecem que não entendem muito aquilo que está. Onde é que está, afinal de contas, essa condição? E a gente consegue perceber que nós normalizamos muito comportamentos de violência. Quer ver violência hoje? Não precisa você ir para um bar que está acontecendo, não pega bebo, não risca a faca. Não precisa que você chegue ao processo de exposição. Ande de carro. É impressionante como as pessoas são mal educadas em trânsito. Elas têm que passar na frente de todo mundo. Porque assim, ela tem pressa. Entendeu? Ela tem que atender os compromissos dela e os outros. Só ela tem pressa? Só ela tem compromisso? E se for dono de caminhonete, me perdoe, donos de caminhonetes. Tá? Mas e quanto maior é a caminhonete, mais é o poder que o cara se joga na sua frente, né? Eu trabalho em Arco Verde, então a 232 é meu caminho para trabalho. Pronto, quando vem um caminhão e uma carreta para aquele tremião, sai da frente, amigo. E ele quer nem saber. Ele entra do jeito que dá. Por quê? Por que essa pressa toda? Por que essa imposição de força? Por que isso tem que se demonstrar tanto que se pode? Porque o homem primitivo, no seu instinto de conservação, tem sentido. Veja, os animais eram grandes e fortes. Ele se fantasia com penas, abre os braços, grita para mostrar a sua potência e muitas vezes espanta a fera antes da fera chegar. Mas qual o sentido hoje de eu chegar e impor a minha vontade, o meu tamanho a outra pessoa porque eu julgo que de algum momento eu sou mais merecedora do que ela? Então, associado a isso, a gente ainda cria um problema maior, um problema ético-político. Porque as nossas instituições, todas as nossas instituições, estão recheadas de pessoas orgulhosas e egoístas. Então, segundo Allan Kardec, olha como é que ele chama. Ele diz assim, eles os orgulhosos e egoístas, serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais e os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar o reinado da fraternidade, mas para fazê-lo, se existe uma causa destrutiva? Não adianta nada a gente ter uma ideia maravilhosa de modificação do sistema político se a gente não começa com o processo de educação dos homens. Porque somos nós que vamos estar ocupando esses espaços. Se a gente se acostuma a levar vantagem em todas as coisas, a dar um jeitinho, a achar que os meus têm uma condição de privilégio, como é que as coisas vão funcionar de forma adequada? Como nós vamos esperar um processo de santificação? Nas últimas eleições, eu estou falando dessa última, não, mas última, de uma forma geral, a gente falou tanto de corrupção. Mas quantas pessoas eu conheço? Deixa eu contar um caso que me chocou de uma pessoa do espiritismo. Eu fiquei tão assim, desnorteada com a história. A história é a seguinte. A pessoa é uma pessoa pobre que conseguiu uma certa condição financeira com o passar da vida. E aí, assim, o sonho de muita gente da classe média brasileira é ir embora para os Estados Unidos, ver alguma coisa, né? E aí ela foi para os Estados Unidos, e foi passear em Nova York, e chegou no Banco do Brasil aqui, e comprou dólares. Tudo certinho, no Banco do Brasil, levou a novinha, e foi comprar dólar. Foi lá para os Estados Unidos, chegou numa loja, dessas lojas de departamentos famosos, e tentou comprar um perfume, com aquela nota. Quando foi pagar, achou que tinha uma coisa estranha, sabe? O caixa olhou para a nota assim, estranho, mandou chamar alguém lá de dentro, a pessoa veio, olhou para a nota, achou a nota esquisita, e daqui a pouco a pessoa chegou e disse, olha, a sua nota não pode ser aceita não, tá? Tem algum problema com ela. E aí, ela viajou com uma pessoa mais experiente, e a pessoa disse assim, tu desce e sofre, porque geralmente, quando eles desconfiam que é nota falsa, eles já chamam direto a polícia. Tu podia ter ficado detida, pega a tua nota, não reclama e vai embora, e depois tu resolve com o Banco do Brasil quando tu voltar pro Brasil. Aí ela disse assim, oxi, e eu vou perder a minha nota? Do lado da loja de departamento, assim, poucos metros depois, tinha uma loja de perfume pequenininha, bem pequenininha, de um senhorzinho. Quando chegou lá, ela viu o senhorzinho com a loja, viu que os preços dos perfumes eram mais ou menos o mesmo valor, e aí viu que ele não tinha um aparelho tão tecnológico quanto a loja, comprou o perfume e passou a nota. Mas ela me contou com a naturalidade
sabe? Né, mulher? Que a gente não pode perder. Aí você fica pensando, tá, e o senhor pode perder? Porque ela tinha um comprovante da fonte de onde ela comprou, ela podia discutir com o banco. E o pai do homem, para fazer o quê? Fora que a gente está falando num país em que ele podia ser preso por conta de uma situação como essa, até ser investigado o processo, né? Da origem daquele dinheiro. E olha que eu estou falando de uma pessoa que é trabalhadora de casa espírita, que vive por aí fazendo caridade, ajudando o povo. Eu fico pensando naquele cabra que frequenta o clube de tiro e que quer matar todo mundo que é diferente dele. Como é que não é? Ou seja, estamos com um padrão muito complicado, em que a gente precisa pensar mais, afinal de contas, no outro. O terreno que nós andamos e que nós construímos as nossas instituições, ele é movediço, porque nós somos criaturas falhas. Ora, uma das manifestações, segundo o Espírito Hamed, mais presentes do orgulho está no controle. E olha que o controle é extremamente danoso às instituições. O que é que ele está chamando de controle? É aquele controle em que eu sirvo como padrão de referência. Eu, bom, lindo, maravilhoso, perfeito, né? Me amo, olho no espelho. E o outro é sempre errado. Então, assim, eu começo a me ocupar da vida do outro. Mas, rapaz, Alan tocou de carro recentemente. Eu sei disso, que meu filho comprou um carro antigo, não. Qual é a situação? Para comprar aquele carro, né? Sei não, e se parece que Alan tem mais coisas, você é suficiente para isso. Ou seja, você começa a criar um processo de maledicência em relação às pessoas. E você começa a realizar um processo de controle em relação à vida financeira, à vida amorosa, ao comportamento da outra pessoa, em relação às relações sociais que o outro faz. Porque assim, você é santo, bom e puro. Como você é santo, bom e puro, o outro é sempre errado. O problema é sempre com ele. Então, quando eu vou votar, eu quero que ele vote no meu candidato. Porque se ele não votar no meu candidato, ele está errado. Porque eu sou certo. Né? Eu quero que ele escute o estilo de música que eu gosto. Porque o estilo de música que eu gosto é música. Aquilo que o outro escuta é lixo. É porcaria. Olha como eu sou sempre o padrão de referência. Então, o orgulho, muitas vezes, a gente estava comentando com uma pessoa amiga, né? Se divorciou. E nós encontramos com ela recentemente e ele tem um ódio terrível da ex-mulher. E eu estava contando que eu conheço, eu trabalhei com essa pessoa. Eu estava dizendo, Deus me livre de ser casada com essa criatura, porque é uma pessoa que se diz progressista. É uma pessoa que faz trabalhos sociais, mas controla a vida de todo mundo ao seu redor. É uma pessoa que manda, ele impera. Orgulho, gente. Por que eu tenho que ficar dando referência do outro? O que é que custa escutar o que é que o outro tem para dizer? Por que é que eu não posso mudar o meu posicionamento? Recentemente eu escutei um amigo dizer assim, eu nunca mudo. Mesmo que depois eu descubra que eu estou errado, eu vou até o fim. E eu disse, pois, eu sou igual a Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara uma vez foi acusado, né, de ter mudado. E ele disse, graças a Deus, eu mudei porque eu tenho inteligência. E quem tem inteligência muda. Eu penso desse jeito. Porque muitas vezes eu tenho uma impressão equivocada da realidade. E quando eu estou imerso naquela realidade, eu consigo perceber que as minhas impressões, elas são completamente erradas. E que bom que eu descobri que estou errado. Porque é descobrindo os erros que nós aprendemos a acertar. Vocês já imaginaram, olha, se Deus nos quisesse puros, assim, sem esforço, Ele tinha nos dado tudo, né? Imagina se a gente tivesse nascido lindo, em saúde, num mundo perfeito, onde nós tivéssemos tudo aquilo que nós desejávamos. Sabe o que era que a gente fazia? A gente se matava de tédio. Porque a gente não ia valorizar nada disso, nós seríamos iguais a crianças mimadas. Dê tudo para o seu filho. E depois veja no que é que ele se forma, no que é que ele se transforma. Porque ele não aprendeu limites. Ele não sabe o que é disciplina e esforço. E a gente tem uma tendência natural a fazer isso. E mimar aqueles que nós amamos. Trocamos amor por alimentar o orgulho alheio. E eu digo isso assim porque eu sou culpada. Eu já fiz muito isso na minha vida. Então, digo que preciso ouvir, né, Dom? Para que a gente consiga refletir acerca da nossa realidade. Porque somos assim, é natural. A gente cria um desejo de dependência do outro, a gente quer ser amado. A gente não só quer que o outro fique com a gente porque precisa, não. A gente quer que o outro fique com a gente porque ele nos ama.
O grande problema é que nessa distorção entre a alimentação de orgulho e de egoísmo em relação ao outro, esses mimos excessivos, nós vamos tornando as pessoas que convivem conosco neuróticas, dependentes de nós emocionalmente. Temos muito medo dos nossos filhos pré-adolescentes e adolescentes. E se eles forem rebeldes, danou-se tudo, né? Perdoe minha palavra. Porque a gente diz assim, nossa, como era bom quando esse menino era obediente. Mas se ele for obediente para sempre, ele nunca vai romper o vínculo. Eu trabalho com uma pessoa que tem 44 anos de idade. E todas as vezes que ele chega no ambiente do trabalho, ele liga para o pai e para a mãe. Olha, cheguei, viu? Tá tudo certo. E eu olho para ele e ele diz assim, é cuidado. Eu disse, não, é apego. Porque você não cresceu, não cortou o cordão umbilical. Danusa Leão, que é nossa socialite brasileira, ela disse uma vez uma frase, que eu fui pensando muito sobre essa frase, que ela disse assim, o melhor sucesso de um pai e de uma mãe, você sabe quando você é um sucesso, quando você é uma pessoa desnecessária. Porque a pessoa ganhou autonomia e toma conta da sua vida com seus próprios pés. Eu fiquei pensando nessa frase de Danusa Leão e fiquei pensando o quanto nós, mães e pais, sofremos quando os nossos rebentos vão embora, quando eles não nos dão atenção. Mas não é porque nós somos uma dependência emocional do outro. Somos orgulhosos e egoístas. A gente quer todo mundo junto da gente, debaixo do braço, vendo a gente o tempo inteiro. Mas precisamos ser sujeitos autônomos, né? Então, se nós quisermos ser felizes, nós precisamos identificar onde estão os nossos bolsões de orgulho e de egoísmo. Porque eles, quando excessivos, ou seja, quase sempre, são extremamente destrutivos para nós mesmos e para as nossas relações. Como é difícil trabalhar com uma pessoa orgulhosa, né? Antes de vir para cá, eu estava lá no evento com Cartas da Imortalidade e estava conversando com uma mãe que eu conheci na hora. E ela estava me contando que ela tem um filho que tem altas habilidades. Ele é uma pessoa com um índice intelectual altíssimo. E ela disse, nossa, como é difícil conviver com ele, porque ele acha todo mundo burro, né? E é. Porque ele tem um índice de inteligência acima da média e ele não tem paciência com as pessoas. E ela disse assim, e a pior impaciência que ele tem somos conosco, né? Comigo e com meu marido. E é natural. O pior comportamento que a gente tem na vida dentro de casa. Porque a gente acha que o outro que está vivendo com a gente tem a obrigação de aguentar tudo. E a gente sabe que dificilmente eles nos deixam. Principalmente se for pai e mãe, porque não tem jeito de você romper o vínculo. Então você trata melhor a sua esposa ou seu marido, porque você sabe que ele pode simplesmente olhar para você um belíssimo dia e dizer fui, né? Mas em relação a pai, mãe e filho, você não tem como romper o vínculo. Então você diz assim que aguente a minha ruindade, né? Sacuda aí para as pessoas para elas poderem tomar em conta. E aí ela estava me contando essa história, e ela estava dizendo assim, nós temos que fazer tudo aquilo do jeito que ele quer, porque senão ele se aborrece. Mas fazendo tudo aquilo do jeito que o outro quer, a gente ajuda ou atrapalha? Será que quando essa pessoa for para o mercado de trabalho, o patrão vai dizer assim, olhe, eu vou fazer tudo o que você quer, meu filho, para você não se frustrar? Vai ser assim? Ou a gente vai engolir todos os sapos da face da terra? A gente vai aprender que a gente erra. Porque em casa, muitas vezes, a nossa família passa panos quentes nos nossos erros. Mas do lado de fora, quem passa panos quentes? E quem foi que nunca errou? Quem é que nunca errou? Mas nós vivemos em uma sociedade em que a gente tem muita dificuldade de aprender com o erro. A gente esconde. A gente pega o erro, bota por debaixo do tapete, assim, ninguém viu, graças a Deus. Então não aconteceu. Aconteceu. Os erros existem, né? Os erros fazem parte desse terreno movediço para que nós possamos aprender com as nossas próprias imperfeições. Nós temos, afinal de contas, que entender que precisamos viver como irmãos aqui na Terra. E que para isso acontecer, nós precisamos atacar o egoísmo e o orgulho dentro de uma condição de um mal. Ora, a maioria das pessoas, elas paralisam seus esforços quando elas encontram situações decepcionantes. Vocês já encontraram no trabalho de vocês pessoas que decepcionaram vocês? E em casa? E no movimento espírita? Eu já. Um bocado de jeito. Né? E a gente diz assim, tá, e agora? Agora eu vou chutar o balaio, vou pegar minhas coisas e vou desaparecer do mundo. Desaparecer do mundo e fechar-se para os afetos
e pela oportunidade que nós deveríamos dar para que os outros pudessem se aproximar da gente, é uma das mais altas expressões de egoísmo. A gente geralmente associa egoísmo à avareza. Quem é mais velhinha aqui vai se lembrar do Nonô Correia, que era um camarada que tinha uma mesa em casa, era uma novela que fez muito sucesso, onde ele tinha um prato, a comida era cronometrada, você tinha 3 minutos, se me falha a memória, para comer. Se você não conseguisse comer, ali você tinha que guardar para a próxima refeição. E se chegasse alguém na casa, todo mundo trancava a comida, que era para poder não partilhar aquilo que tinha. Né? Então a gente geralmente vê essa figura da avareza como sendo a figura do egoísta. Mas será que não existem outras manifestações do egoísmo? Aquela pessoa, eu me lembro que quando eu era estudante de direito, eu tinha alguns professores, não é não, que diziam assim: a parte teórica eu dei todinha em sala de aula, mas a parte prática não, porque eu não vou criar cobra para me picar depois. Isso é o quê? Avareza, né? Eu tenho um conhecimento que eu tenho, mas eu não vou passar para você, porque para que você não se torne maior do que eu. Mas espera aí. Quando o mestre, ele dá conhecimento para o seu discípulo e o treina, e ele se torna maior do que o seu mestre, não seria essa a experiência de sucesso? Você fazer com que o outro, ele até chegue mais do que você conseguiu ir? E por que a gente retém situações como essa? Outras formas de avareza. Quando eu pego aquilo que eu sei e não dou, além de ser em sala de aula, eu não transfiro para ninguém que esteja ao meu redor. Hoje nós estávamos lá na Carta da Imortalidade e a esposa do Newton Santos, ela estava, que é o médico que psicografava as cartas, ela estava cantou uma música de um músico famoso aqui no Brasil. E ele tinha uma relação péssima com o pai, porque ele era extremamente talentoso. E o pai dele também era muito talentoso. E o pai desenvolveu uma aversão em relação a esse filho, de tal forma que quando ele se tornou adulto, eles não se sentavam na mesma mesa. O pai se recusava a sentar com ele. E o único motivo, ele tinha mais talento do que o pai. O pai era talentosíssimo, mas ele nunca conseguiu suportar o talento do filho. Ele era uma personalidade narcisista. Já escutaram falar nisso? Né? O que é um narcisista? Hoje está muito na moda a gente falar em narcisismo. Narcisismo não é uma doença mental. Ele é um transtorno de personalidade. Vê como isso tem a ver com orgulho e com egoísmo. Existem traços de narcisismo ou existe o narcisismo de uma forma completa. Então, eu não necessariamente eu sou uma pessoa completamente narcisista. Eu posso ter traços de narcisismo. Característica do narcisista: não tem muita empatia pelas outras pessoas. Ele entende os outros como um meio e nunca como um fim. Então, ele vai usufruir daquela pessoa. De que forma? Da inteligência, da beleza, das condições econômicas, do prestígio que aquela pessoa tem. Quando um pai ou uma mãe é narcisista, ele cria um sentimento de rivalidade em relação a um ou mais filhos. Se o homem é narcisista, geralmente ele cria rivalidade com os filhos homens. Se a mulher é narcisista, geralmente com as filhas mulheres. Então ele cria um processo de depreciação daquela pessoa. Esse processo de depreciação não necessariamente ele é agressivo. Ele é assim, ou melhor, agressivo de uma forma brutal. Você é menor do que eu, você é inferior do que eu em relação a mim? Não. Geralmente ele é sutil, mas ele destrói a psique do outro. É assim: eu sou mãe de João e de Maria. Eu sou narcisista, ou tenho traços de narcisismo. Aí eu olho para Maria e digo assim: nossa, que trabalho bem feito você fez na escola. Isso aqui é maravilhoso. Agora João é que é bonito. Olha, o trabalho de João é espetacular. Isso tá bom. Mas o de João... Então você começa um processo de humilhação sutil do outro, de forma que ele sempre se sinta pequeno e cria um processo de dependência para tentar lhe agradar, porque você ganha isso. Isso é expressão de orgulho e de egoísmo ou não é? E quantas pessoas não demonstram traços desse tipo? Recentemente eu estava escutando nas redes sociais um post sobre gaslight, que é um transtorno no qual você humilha o outro de forma reiterada, de uma forma sutil. Eu gosto tanto de você, mas essa comida que você faz não é boa. A pessoa se esforçou, fez ali o que podia, não é boa. Não, você não nasceu para isso. Não faça isso. Sempre uma forma de humilhação, sempre uma forma de depreciação. É aquilo que a gente chama de relacionamento tóxico.
Os relacionamentos tóxicos são frutos exatamente de uma relação em que uma das partes, ou as duas partes até pode ser, serem extremamente orgulhosas e egoístas e a convivência se torna impossível. São pessoas com ego inflado, verdadeiros pavões, que abrem os seus rabos, né, para demonstrar que são superiores às outras pessoas. Mas o que é que está por trás desse pretenso sentimento de superioridade? Um sentimento enorme de inferioridade. São pessoas inseguras, que se acham menores do que as outras pessoas. São pessoas que não têm coragem de olhar para dentro de si mesmos, porque dentro delas encontram-se vazios e ausências. Porque não souberam trabalhar o crescimento de si mesmo dentro de uma condição de espírito. O nosso natural é que nós sejamos pessoas que caminhem em busca de progresso, nos melhorando constantemente. Nos nossos processos reencarnatórios, eles são pensados para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. Mas o que a gente arruma de problema em cada encarnação é uma coisa impressionante. Muitos problemas. Quer que eu cite um deles, e que me choca muito? Gente, o que eu tenho ainda de amigos que se encontram rompidos por conta de questões eleitorais, não é brincadeira. Para mim isso é insano. Não sei como é que vocês pensam, mas para mim é insano. Você romper com uma pessoa porque ela pensa diferente de você. Você expulsar um filho de casa porque ele é homossexual. Não aceito você. Já imaginasse se Deus dissesse assim, olha, você é o meu padrão. Você não faz parte do padrão, tá? Então você saia para lá, pro lado dos bodes, né? Quem sobrava pro lado das ovelhas, como tem a analogia no Evangelho? Ninguém sobrava. Porque nós não estamos no padrão de nada. Cláudio Nunes hoje disse numa palestra uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, que quando se faz uma análise microscópica de um grão de areia, todos eles são diferentes. Imagina a quantidade de areia que tem no mundo. E não existe um grão de areia igual. Ou seja, o mundo ele é pautado para a diversidade. Já imaginou se nós todos fôssemos iguais? Mas o que é que nos faz aceitar a desigualdade? A tolerância, a concórdia, o desejo de conhecer o outro. Será que nós conhecemos os outros? A gente não conhece nem a gente mesmo, a gente não para. Eu não sei como é que é a vida de vocês, mas a minha, eu me acordei, escovei os dentes, daqui a pouco eu estava almoçando, entendeu? Deu 5 minutos, o negócio já está na hora de dormir. Geralmente é assim, a gente vai, né? Num processo avassalador. E aí a gente vai perdendo tempo de contato, de convivência. Conversamos pouco conosco mesmo. O que a gente quer? Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos sonhos? O que a gente pensa acerca do nosso planejamento de vida? Ou a gente só segue o fluxo? E vai, né? Se eu não consigo muitas vezes parar para me entender, diagnosticar os meus problemas, as minhas ausências, se eu não consigo parar para prestar atenção em mim, como é que eu vou conseguir prestar atenção no outro? Eu não vou parar, eu vou passar por cima dele como rolo compressor, falando mal dele o tempo todo. Porque, gente, é uma coisa divertidíssima falar mal do outro. Ou não é? Se fofoca não fosse boa, não tinha gente ganhando dinheiro fazendo fofoca. E tem uma explicação psicológica para isso. Quando eu falo mal do outro, eu desvio o foco de mim mesmo. Eu não preciso olhar para mim. O outro, você está vendo? Ele é pior do que eu. Está vendo? Tá? Então, ele está no centro das atenções. Eu não. Eu continuo guardado dentro de uma persona, dentro de uma máscara, que eu me apresento no seio social como sendo o bom, o correto, o evoluído, o maravilhoso. Então, nós podemos dizer que o orgulho e o egoísmo, dentro das falas de Kardec, são vícios. Se eles são vícios, vamos lá. Ele está lá, ele nasce de uma origem natural, mas ele se desvirtua. Ele é uma neurose. O vício é uma neurose. E eu tenho que curar-me do vício. Mas não é fácil curar do vício, não, né? Porque o primeiro ponto para eu me curar do vício é eu saber que eu tenho vício. E eu identifico o vício no outro, mas eu tenho dificuldade de identificar o vício em mim. Mais uma vez, identificar, tomei coragem, olhei para mim, fiz um processo de autoanálise, às vezes fiz terapia. Por que a terapia é interessante? Eu acho massa a terapia. Com aquele divã de Freud, sabe? Porque na terapia, o terapeuta não diz nada a você. Você que se diz. O problema é que naquele momento você para se ouvir.
E aí ele pergunta assim, tá, todo mundo é ruim no mundo, só tu que é bom. Começa a te ouvir. Será que você, de fato, é assim, essa joinha que você está dizendo que você é? Então, a gente pode, às vezes, até a gente se choca com os nossos pensamentos, com as nossas ações. A gente se choca com a pessoa que nós somos. Porque nós somos rudes, orgulhosos, egoístas, invejosos. Minha gente, inveja é um sentimento muito negado, mas que é muito presente na sociedade. Tem gente que até criou um artifício que diz assim, olha, inveja não é desejar o que o outro tem, é desejar o que o outro perca. É desejar o que o outro tem. O problema é que a gente tem dificuldade de dizer assim, rapaz, eu gostaria de estar naquele espaço. Eu gostaria de ser reconhecido. Porque a gente gostaria. Quem é que não gostaria de ser aplaudido, de ser louvado, de ser elogiado? Isso faz bem para o nosso ego. Quando eu consigo reconhecer os meus limites, eu só tenho uma saída. Como é que eu faço para vencer tudo isso, né? Quando eu faço para vencer tudo isso quando eu consigo desenvolver potencialidades que são contrárias àquela minha condição de vício. Em A Mãe Batida pelo Amor, Joana de Anjos diz assim, nós começamos a fazer o bem, primeiro por sacrifício. A gente diz assim, rapaz, eu tenho que fazer o bem, eu podia estar deitada agora, né? Mas eu vou pro bazar na feira, calor, minha gente, calor, né? Chega um povo, fica com bolso, gente, a pessoa, né? É difícil você estar lá, né? É melhor estar em casa, deitada, assistindo série, né? Comendo pipoca, melhor. Mas eu tô lá. Então, primeiro é sacrifício. Depois, nós fazemos por costume. A gente se acostuma, eita. Tá na hora. É feito ir para academia. Eu vou para academia 4 vezes por semana. Eu gosto de ir para academia? Não, mas eu vou, porque faz parte da minha rotina. Como eu tenho consciência que me faz bem, eu vou. Então, o trabalho do bem é assim, a gente faz por consciência. Eu tenho consciência de que aquilo ali, para mim, é importante, então eu vou. Não vou achando bom, não, mas vou, né? Mas, depois, a gente nem percebe. E a gente começa a fazer por prazer. Um dos livros muito pouco lidos na doutrina espírita, mas que eu recomendo muito que os espíritas leiam, é um livro chamado Voltei. É um livro antigo, tá? O nome do espírito que assina esse livro é Irmão Jacó. A gente não sabe quem é Irmão Jacó, é o pseudônimo. A gente sabe que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E o Irmão Jacó se achava. Ele era o tal presidente da Federação Espírita Brasileira. Minha gente, o cara era o poder, né? Puro, lindo e santo. Desencarna a criatura. E ele imaginou que ele fosse recebido, né, pelo próprio Jesus, né? Ele era o cara. Jesus não foi visitar, não. Ele, sim. Ele ficou numa situação meio difícil, no umbral. E ele ficou revoltado, ele não entendia. Ele era um cara de muito conhecimento. Ele fez muita ação de caridade. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Um determinado dia ele foi agredido por uma turba do umbral. E entre essa turba ele reconheceu uma pessoa que ele auxiliou muito, ele e a família, quando estava encarnado. E aquele homem xingou, esculhambou com ele, e ele ficou muito chocado. E ele disse assim, mas eu ajudei tanto essa pessoa, e por que essa pessoa fez isso comigo? E ele disse assim, você sempre me deu peixe, mas nunca me ensinou a pescar. Olha que acusação. Quando a gente vai ler a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos ver que justiça social é mais importante do que caridade. Caridade a gente dá para matar a fome imediata da pessoa. Mas construir instituições sólidas e justas, dar à pessoa condição de trabalho e que ele sobreviva com seus próprios pés, com as suas próprias mãos, é extremamente mais importante. Quem assistiu o filme, eu estou nem falando que leu biografia, quem assistiu o filme sobre a vida de Kardec, viu que ele distribuía pão nas ruas de Paris. Mas ele não só distribuía pão nas ruas de Paris, não. Ele abria as portas da sua casa e dava aula de graça para que as pessoas se profissionalizassem. Porque dar o pão tira a fome na hora. É importante, mas não é suficiente. E se você for dar o pão o tempo inteiro, você vai criar um acomodado. Você tira a dignidade do outro. Porque é importante que o outro lute e que ele conquiste. Isso para ele é salutar. Né? Porque a preguiça gera vício. A incapacidade gera uma condição de vício. Então, quando Allan Kardec nos fez isso, ele nos diz, olha, a educação é um caminho, não é o único. A profissionalização, o empreendedorismo, a informação para que ele consiga a luta pelos seus direitos, tá? Votar direito, tudo isso são caminhos.
para que a gente consiga realizar uma sociedade mais justa. Mas a gente não vai conseguir fazer uma sociedade sem justiça social se a gente não se conscientizar que nós precisamos fazer uma sociedade mais equânime, mais tolerante. O problema da educação não é meu. Eu estou falando da educação formal. Eu não tenho filho que estuda na escola, mas é meu, porque é a sociedade que eu estou envolto. Quando eu olho para o outro, afinal de contas, quem é o outro? Vocês já imaginaram quem é o outro? Eu estou estudando um pensador chamado Frantz Fanon, e o Frantz Fanon ele é um estudioso que estuda violência racial. E é muito pesado estudar os textos dele. Porque ele diz assim que o que foi que ele tratou? Ele tratou de pessoas que sofreram discriminações raciais. E que quando atingiram cargos de poder, também fizeram discriminações. E ele disse assim, e por que esse povo que passou na pele não tem empatia em relação ao outro? Porque a violência neurotiza as pessoas. A gente se acostuma com o padrão de violência. E a gente, na violência, de qualquer forma, de qualquer expressão, tenta se fazer dentro de uma condição de superioridade. Então, para que eu consiga vencer esses processos de vício e de neuroses, eu tenho que me acostumar à prática do bem, sair da prática da acomodação e começar a fazer as coisas por prazer. Aí, o tal do irmão Jacó, ele começou a perceber que ele tem uma visão pequena do espiritismo, sabe? Ele fez as coisas de uma forma muito fáceis. Ele fez tudo aquilo para ganhar projeção. Não tem aquela máxima de Jesus de não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda ou vice-versa, pode ser que eu tenha trocado. Afinal de contas, eu sou disléxica, né? Eu troco direita com esquerda. Mas, brincadeiras à parte, o Jacó, ele que queria ser o bambambam no plano espiritual, ele foi um servidor. Reconheceu os erros, fez preces sinceras. Começou a trabalhar e consolando as pessoas que estavam com ele, ali no umbral, que não tinham o conhecimento que ele tinha. Começou a dar esperança. E ele foi perdendo a empáfia. Com o passar do tempo, ele não tinha nem expectativa, assim, né? Nem tinha espírito, nem que o guia espiritual dele comprasse ele, quanto mais Jesus. Ele já estava fazendo ali o que podia. Ele começou a perceber que ao consolar as outras pessoas, dar elas esperanças, dar a elas conhecimento, aliviava o coração dele, ele se sentia melhor. Em determinado dia, ele viu que tinha uma luz azul, assim, meio lilás, meio azulada, saindo assim do redor dele. E ele ficou procurando um mentor que estava por ali para poder orientar o povo. Aí ele descobriu que a luz saía dele, porque ele já não tinha mais pretensão de ser muita coisa. Então, se a gente quer combater o egoísmo, que sejamos humildes. Mas não é fácil ser humilde, não. Para a gente ser humilde, a gente precisa reconhecer a nossa própria incapacidade. No século V a.C., um homem recebeu uma sentença que para ele foi uma das coisas piores que podia ter acontecido na vida dele. Ele chamava-se Sócrates, o maior filósofo, provavelmente, de todos os tempos. E ele, uma das pessoas que o seguia era um rapaz que chamava-se Querofonte. E Querofonte tinha um irmão que foi procurar o oráculo de Delfos. E lá no oráculo de Delfos, no oráculo você faz perguntas ao oráculo e ele responde a verdade sobre as coisas. Mas ele geralmente responde na forma de enigma. E quando ele foi procurar o oráculo de Delfos, ele fez uma pergunta direta. E ele perguntou assim: quem é o homem mais sábio que existe sobre o mundo? E o oráculo não disse um enigma, ele disse de forma direta: Sócrates. Ele voltou com a informação doidinho para contar a Sócrates que ele era o homem mais sábio que existia. Sócrates entrou numa crise existencial profunda. Porque ele era uma pessoa que tinha tantas dúvidas, tantas incertezas. E como é que ele era o homem mais sábio da sua época? Aí, depois de muita reflexão, ele descobriu porque ele era o mais sábio. Porque ele era, possivelmente, aquele que tinha maior percepção da dimensão da sua ignorância. Por isso que ele disse: eu só sei que nada sei. Sabedoria, muitas vezes, é nós entrarmos em contato com as nossas faltas de potencialidades desenvolvidas. Porque a potencialidade está em nós. Mas a gente ainda não desenvolveu. Se eu quero me tornar uma pessoa menos orgulhosa e menos egoísta, eu tenho que aprender a ser humilde, a dividir, a partilhar tudo aquilo que eu tenho. Eu tenho que ser mais generoso com o outro. Eu tenho que me calar mais, né? E ouvir mais, para que eu consiga entender coisas que não estão tão fáceis na minha percepção. Eu tenho que julgar menos. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que ser mais compreensivo.
A base do Espiritismo são as leis da natureza. Clóvis não disse isso no seminário e está aqui também nesse trecho de Obras Póstumas. O Espiritismo é uma doutrina que se reafirma no mundo porque ela faz parte das leis da natureza. Faz parte da lei da natureza nós adquirirmos perfeição moral. Um dia chegaremos lá. Quando? Não sei. Quantas encarnações? Não sei. Estará longe. Mas quanto mais cedo a gente começar, mais nós conseguiremos alcançar uma coisa que é a coisa mais desejada pelos homens. Chama-se felicidade. Ninguém é feliz sozinho. Você está feliz na partilha. Porque amor é algo que quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você se fecha para a convivência alheia, para compreender o outro, quanto mais você se fecha nos seus preconceitos, quanto mais você fecha nas suas verdades, menor você fica. Quanto mais você distribui, quanto mais você ampara, quanto mais você aprende, mais você descobre que tem um mundo imenso ao seu redor para que você consiga perceber. A evolução espiritual é algo inevitável na nossa vida, mas os caminhos da evolução são determinados por nós. Somos nós que vamos escolher se eu vou subir nessa escala evolutiva carregando um pedregulho gigantesco nas costas ou se eu vou subir a passos leves. Todos eles, todas as formas, irão me conduzir a subir. Todas deixarão em mim as lições. Mas, quanto mais consciente eu sou do meu processo de imperfeição, mais fácil se torna a subida. Então, meus amigos, devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar as nossas reflexões sobre o orgulho e o egoísmo. Digo, leiam Obras Póstumas, para que a gente entenda melhor Kardec, e entendendo melhor Kardec, a gente entende melhor Jesus. Muita paz. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus, tivemos aí uma verdadeira aula, sobre essa questão. Tem muito material para a gente pensar, para a gente ficar refletindo. Vamos ver se a gente lê Obras Póstumas aí e a codificação, de modo geral, para a gente poder cada vez mais conhecer essa doutrina tão bela que nos abraça. Pois bem, temos alguns avisos aqui para dar, tá certo? Primeiro, quem quiser tomar o passo, aguardar sentado quem está chegando, tá certo? Quem quiser colocar o nome para nossas reuniões de vibrações à distância, que é na quarta-feira à noite, nós temos um livro ali fora. Qualquer coisa, conversa com o nosso irmão Tarcísio, tá certo? Ele dá uma orientação. Pode colocar o seu nome de um parente encarnado ou desencarnado, tá certo? Hoje, após os passos, ainda tem nossa reunião de estudo, o estudo do Evangelho de Marcos, na ótica de Emmanuel, tá bom? E temos também o aviso de sempre, que nossas reuniões estão sempre aqui juntos. E quem quiser participar das tarefas, está chegando, pode conversar com a gente, para conhecer como é que desenvolve as tarefas, para poder participar, certo? Sempre muito à vontade, tá bom? Eu sempre tenho esse cuidado, porque às vezes a gente quer muito ter um trabalhador, mas quer botar ele para fazer um trabalho que a pessoa não gosta, Você vai cuidar de criança, ele está doido para matar uma criança, não consegue, Não consegue, não pode ser evangélico, vai fazer outra coisa, não pode forçar a barra. Esse é um modo de dizer, mas às vezes a pessoa não tem aquela vocação. Para fazer visita ao hospital, a pessoa, quando vê um sangue, diz, mas vai visitar o hospital, não pode. Enfim, Rita, muito obrigado por sua presença, viu? Um assunto maravilhoso, com certeza aprendemos bastante, e é muito importante esse compartilhar. Pessoas que vêm e trazem o seu jeito de se expressar, a sua maneira de ver, o seu olhar. Isso é muito rico para a doutrina, que somos diversos, Romão, também muito obrigado pela presença, sempre nos ajudando. E também agradecer ao nosso irmão Iraildo, sua esposa Thelma, que vieram nos visitar. E para encerrar, então eu vou chamar nosso irmão Iraildo para fazer a prece final. Pode ser? Por favor. Nosso irmão Solado Vinha de Luz, Casa Virgem. Nossa. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, o Mestre Jesus nos passou uma mensagem simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Se nós já tivéssemos conseguido
A maioria de nós, são muitos poucos aqueles que entenderam a mensagem que a praticam. Se a maioria de nós tivesse colocado esse simples ensinamento em prática, com certeza o orgulho e o egoísmo não estaria presente em nosso planeta. Infelizmente, toda a simplicidade colocada na mensagem do Mestre Jesus, para nós parece ser algo muito complexo. Amamos quase tudo, ou nos apegamos a quase tudo, mas na hora de socorrer um irmão, na hora de abraçar um irmão, seja ele na condição que ele está, colocamos muitas dificuldades, né? Ainda hoje, como foi dito por nossa irmã Rita, ainda hoje temos o preconceito da cor da pele, algo inaceitável, né, no século XXI. Então, que possamos praticar com todo o amor, todo o ensinamento do Mestre Jesus e todos os ensinamentos aprendidos em nossa jornada. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre a nos conduzir e nos guiar. Que assim seja. E assim, meus irmãos, desejamos a todos muita paz. Fiquem com Deus.